Então, todos convidados também para terça-feira que vem, das 3 às 5. Vai ter o curso de mandalas mitológicas em arte terapia, aula inaugural aberta, tá? Estão todos convidados. Também é um tema muito, muito rico. Esse já é o quarto curso de mandalas que eu vou dar, porque o trabalho com mandalas, realmente, ele é um trabalho que se expande, se ramifica em muitas direções, né? Como da mesma forma que a gente tem a criança que faz as garatujas, tudo começa com um círculo, tudo nasce da totalidade. A mandala é um dos símbolos do self, né? E do processo de individuação. E a gente pode extrair do trabalho com mandalas vários temas, e esses temas podem ser inspiradores de técnicas e recursos no trabalho com mandala. E dessa vez eu vou focar as mandalas mitológicas, né? O trabalho com mandalas e a sua relação com o nosso mito pessoal, a, a mandala como símbolo do microcosmo, né? E na sua relação com o processo de criação cósmico, né? Com o macrocosmo, os principais arquétipos, né? A grande mãe, o grande pai, casais mitológicos e como eles inspiram também diferentes recursos e técnicas no trabalho com mandalas. Também mitos como de Hefesto, Afrodite, Eros, Pandora, a questão da criatividade, como é que a gente pode, inspirado por esses mitos, trabalhar com desenvolvimento e expansão do potencial criador através do trabalho com mandalas, né? E o que os índios navajos chamam de caminho do pólen, né? A mulher mutante é um mito que eles têm, e o trabalho com mandalas também, a gente pode fazer um paralelo com esse mito. Então, eu vou trazer mitos de diferentes origens e como deflagrador e inspirador de diferentes técnicas em arte terapia, no trabalho com mandalas. E o nosso tema, né, incubação de sonhos em arte terapia. O programa é incubação de sonhos da antiguidade até a atualidade, então eu vou falar um pouquinho hoje, nas próximas aulas também, como é que a gente pode propor e fomentar, alimentar esse diálogo entre a consciência e o inconsciente através dos trabalhos tanto dos sonhos diurnos quanto noturnos, né? Essa relação entre sonho, mito, poética e narrativa, né? Histórias, os sonhos sempre estão contando histórias, né? E como é que a gente pode, então, ser parceiro, né? Ser coautor dessas histórias e que estão na base, na raiz das nossas histórias vivenciadas, da nossa história de vida. A interpretação e tipos de sonhos. Então, eu vou também dar uma ideia geral. A primeira aula sempre eu dou uma passada, né? Nos temas que depois a gente vai aprofundar, tanto na parte teórica quanto na parte vivencial. Então, sempre cada aula vai ter 1 hora de teoria e 1 hora do trabalho sobre os sonhos que vocês forem trazendo e o trabalho criativo a partir desse tema que está sendo trazido em aula também. Então, é um momento vivencial, um momento que vocês vão ter a ideia de como essa temática, essa teoria vem para a prática, tanto na vivência de vocês com sonhos, a gente trabalha com sonhos que vocês trazem, quanto recursos que vocês podem usar, né, em arte terapia a partir dos seus sonhos e que são, então, mostra como vocês podem trabalhar com os recursos da terapia com os grupos, com os pacientes, também com outras pessoas. Então é isso, o tema desse nosso curso. Vou abrir com um poema de Fernando Pessoa, recitado pela belíssima Maria Bethânia. Esse curso, uma das versões dele, quer dizer, eu já tinha dado em consultório, mas eu achei que era fundamental dar esse curso na época da pandemia. E realmente, na época da pandemia, o sonho salvou vidas,
né? Porque é pelo sonho que a gente poderia vislumbrar uma saída para aquela situação tão desesperadora. E o sonho que faz com que também uma pessoa que está numa cama de hospital, uma pessoa que está impossibilitada de sair de onde está, poder viajar, né? E poder viajar, abrir as janelas, respirar. O sonho tem a ver com o elemento ar e eu vou também mostrar um pouquinho disso para vocês. E como diz o Jung, eita, chegando gente, peraí. O melhor é tratar um sonho como se fosse um objeto totalmente desconhecido. Porque o sonho sempre abre, por que que ele areja? Abre as janelas para o novo, novas possibilidades, novos horizontes, permitindo novos olhares, né? Nos inspira, nos movimenta a nossa energia, né? Então, a gente deve, o Jung fala, olhar para os sonhos de todos os lados, tomá-lo nas mãos, levá-lo de cá para lá, despertar todo tipo de fantasia sobre ele, ou seja, continuar sonhando o sonho com a consciência, acordado, dando as mãos. Então, o sonho sempre é um caminho, como é o símbolo, né, de união, de parceria entre consciência e inconsciente, e ele é um convite para esse diálogo, né? Falar dele com outras pessoas, e se quisermos, portanto, investigar o nosso ser, os sonhos são os mais adequados. Mas Jung também fala que dificilmente a gente pode fazer isso sozinho, interpretar os próprios sonhos. Então, sempre é muito importante o espaço de um grupo, o espaço de uma terapia, de uma arte-terapia, um espaço como faziam, por exemplo, os povos ancestrais, o círculo de sonhos, que o Kumbhação que fala, eles de manhã ou em algum momento do dia se reuniam em círculo e cada um contava o seu sonho para as outras pessoas da tribo, porque os nossos sonhos, eles falam de um lugar que é mais profundo do que o nosso inconsciente pessoal, né? Muitas vezes a gente tem sonhos que só são para a gente, mas mesmo os símbolos pessoais, eles têm um fio, eles estão enraizados em símbolos arquetípicos, né? Então, também esse é um tema que a gente vai aprofundar aqui no curso. E o Jung fala, por isso não é suficiente explicar em todos os casos apenas o contexto conceitual do conteúdo do sonho. Então, o sonho não se explica, se profundiza, né? Não é, eu vou contar o sonho, vou ter interpretação e pronto, acabou. Não, o sonho, ele é o início, ele é o convite ao sonhar. É mais importante o sonhar do que a explicação, porque a explicação vai fazer o quê? Vai matar o símbolo, vai trazer o símbolo vai transformar na consciência. A consciência vai se alimentar do sonho, matando ele. A gente não precisa matar ele. A gente pode se alimentar do sonho, convidando o sonho para ceiar com a gente nesse banquete da vida, né? Tá do nosso lado e dialogando, né? E sendo um interlocutor entre consciência e inconsciente, né? Então ele é um convite para essa convivência e para esse diálogo. E aí ele vai nesse diálogo trazendo, nos brindando com muitas e muitas e muitas riquezas que estavam enterradas na terra da nossa psique, lá no inconsciente, né? Nos porões da nossa psique. Muitas vezes impõe-se a necessidade de esclarecer conteúdos obscuros. Isso sim, a consciência ela é um farol, ela lança a luz sobre esses, esses locais, né, inconscientes, para que a gente possa ver o que está aí e trazer para a consciência. E como é que a gente faz isso? Imprimindo uma forma visível, trazendo para a nossa mão, desenhando, pintando, dançando, escrevendo. Então, os recursos expressivos são recursos
para tornar o que é inconsciente visível, lançar a luz sobre toda essa vida inconsciente que nos habita. E pode-se fazer isso desenhando, pintando, modelando, né? Como o próprio Jung convidava os seus pacientes para fazerem. Rosiana Murai tem um pensamento que fala: em cada precipício me sento e um anjo me sussurra com calma, as encruzilhadas, as estradas desconhecidas. Todos os meus anseios estão em suas mãos, e com seu hálito me acalma, me acalanta. Durma, ele me diz, sentado na beira da minha sombra, não tenha medo dos sonhos. Porque os sonhos, eles falam das nossas sombras, né? Eles falam daquilo que a gente não percebeu, daquilo que a gente não conhece, e muitas vezes daquilo que a gente não reconhece como nosso e nem quer ver. Então, o ego, ele teme o desconhecido. Isso é natural, é da natureza humana temer e rejeitar o desconhecido. Então, a gente precisa da ajuda dos anjos, né? A gente precisa de condutores, de guias nessa relação entre consciência e inconsciente, né? A gente precisa contar com os nossos aliados internos nesse caminho, nesse processo. Alguns desses aliados, né, nos deixaram livros. Aqui estão alguns deles, né? Alguns desses livros que também são meus aliados nesse curso, né? Livros da Von Franz, do Meyer, do próprio Jung. E tem um também que agora que eu vi que eu não coloquei, esqueci de colocar aqui, que é esse aqui, ó, que é o do Mircea Eliade, Mitos, Sonhos e Mistérios. Também é um livro muito interessante. E tem mais alguns outros. Esses são. Tem um da Bélia Bezerra de Menezes também, que eu gosto muito, que eu acabei vendo que não está aqui. Mas, enfim, tem um material muito rico sobre os sonhos na literatura da psicologia junguiana e outros também que dialogam bem como o da Adélia Bezerra de Menezes, que dialoga bem com o Jung. O Freud escreveu a interpretação de sonhos em 1900. Jung leu, foi convidado para comentar esse livro, e aí isso estimulou ele, né, a ampliar esse método usado por Freud. Mas já na antiguidade se relatava e interpretava sonhos, né? Aparece na Bíblia, por exemplo, exemplos de sonhos. Na Grécia Antiga também os sonhos eram interpretados por sacerdotes, como o Esculápio, deus grego da medicina. Aqui é o Jung contando um pouquinho sobre como é que ele conheceu Freud através desse livro. A great deal of your work, of course, are aware of the fact that in your early work, you were, to some, at least, in association with Dr. Sigmund Freud. And I know it would be of great interest to many of us to hear a little bit about how you happened to hear of Dr. Freud and how you happened to become involved with some of his work and ideas. Well, as a matter of fact, it was in the year 1900, in December, soon after Freud's book about dream interpretation had come out, that I was asked by my chief, Professor Bleuler, to give a review of the book. I studied the book very attentively, and I didn't understand many things in it, which weren't clear at all to me. But from other parts, I got the impression that this man really knew what he was talking about. And I thought that this is certainly a masterpiece, full of future. Yes. I had no idea then of... Tu me lembrou o primeiro livro que eu li do Jung. Eu lembro que eu não entendi nada. Depois de um livro que eu li sobre entrevistas dele, eu comprei um livro dele, que é Fundamentos da Psicologia Analítica. Antes de ir para a psicologia, eu fui para a psicologia por causa do Jung, né? Eu lembro que eu não entendi, que eu estava em artes plásticas e queria juntar artes com a psicologia e fui prestar psicologia por causa do Jung.
que eu vi que ele usava as artes, né, como psicólogo. E eu lembro que eu não entendi nada, mas eu falei, tá aqui tudo que eu quero entender. Lembro um pouquinho que ele falou do Freud também. Muitas coisas ele não entendeu, mas ele percebeu que isso dialogava bem com a busca que ele estava tendo como psiquiatra. Ideas of my own. It was just when I began my career as an assistant in the psychiatric clinic. And then I began with experimental psychology or psychopathology. I applied the experimental association method by and the same that has been applied in Grappelins. E ele estava trabalhando com o método de associação de palavras. Falava uma palavra e via quanto tempo a pessoa demorava para associar alguma outra palavra àquela. E quando o tempo demorava muito, quer dizer que tocava em algum complexo, em alguma questão que estava sendo difícil para a pessoa. E o Jung fala, os sonhos, eles sempre falam de questões, ou questões complicadas, e o sonho é uma maneira do inconsciente tentar resolvê-las, trabalhar sobre elas, né? Porque se está tudo bem, você não precisa sonhar com aquilo que está bom. Mas os sonhos também, como a gente vai ver que tem vários tipos de sonhos, também falam de questões que são universais e que esses símbolos universais, símbolos arquetípicos, quando eles vêm num sonho, que são os grandes sonhos, eles vêm para nos apontar e nos orientar para os próximos passos no nosso desenvolvimento psicológico. O meu jogo da Amarelinha dos Contos de Fadas, que eu estou para reeditar, relançar também, eu estou vendo uma maneira, pessoas que estão se dispondo a fazer a produção do tapetinho, das estrelinhas, que eu acabei, quem fazia não pôde fazer mais, mas também fala, né, dessa relação. E os sonhos sempre falam dessa relação entre a realidade e a fantasia, a dimensão da consciência e inconsciente. E nesse trajeto é como o João subindo e descendo no pé de feijão, trazendo sempre do campo dos sonhos, do campo inconsciente, uma luz, né, sobre os temas que estão no momento na nossa vida. E através de histórias, né? Esse jogo eu criei inspirado no Conto de João de Pé de Feijão, nas histórias e no caminho do herói, nas histórias, nos contos e também no aspecto simbólico do tarô. Sonhador e poeta, na linguagem corrente, são às vezes sinônimos, como Adélia Bezerra de Menezes fala nesse livro, As Portas do Sonho. Muitas vezes sonhar se refere a colocar em ação energias cognitivas do inconsciente, essa sabedoria ancestral que a gente traz no nosso inconsciente, que a gente herda por ser parte da humanidade. Na projeção de algo que, por vezes, só na utopia encontraria guarida. Por quê? Porque o sonho fala daquilo que é real numa outra instância, numa outra dimensão, diferente da dimensão da consciência. Por isso ele fala numa outra linguagem, diferente da linguagem coloquial, explicativa da consciência. Ele fala na linguagem poética, metafórica, artística do inconsciente. Sonhar tem a ver com desejo, sonhar tem a ver com aquilo que a gente quer e precisa, né? Com a nossa fome interna. Fome do quê? De diferentes formas, fome de crescimento, fome de alma, fome de sentido. Sonhador e poeta mergulham fundo nas águas da fantasia, avessos ao princípio do desempenho, porque não é, eu vou fazer isso para conseguir aquilo, para ter aquele resultado. Pelo contrário, é a abertura a essas infinitas possibilidades, a abertura a esse chamado que vem da alma, né? Por isso que os sonhos também apontam o caminho da nossa vocação, do chamado da alma, né? O caminho que nos coloca no nosso caminho de individuação, da nossa missão de alma. Então, ela fala, imaginação onírica, imaginação poética são reciprocamente aferidas, isso desde o fundo dos tempos, né? Essa linguagem
da poesia, das artes, que é a linguagem da nossa alma, é a linguagem dos nossos sonhos. Se a gente não traz essa dimensão poética e mitopoética para a nossa vida, a nossa alma ela não se sente convidada a participar da vida e fica tudo preto e branco, fica tudo sem graça, né? Só movida pelo desempenho, fazer isso para conseguir aquilo, chega uma hora que esgota e a pessoa entra em depressão, que é uma forma dela mergulhar no seu inconsciente. Por quê? Porque está faltando passar por lá, atravessar essa ponte, que é o símbolo, né? E o dormir é como uma ponte que vai do hoje ao amanhã, que nos liga, o sonho sempre nos liga ao futuro, as possibilidades ainda não realizadas. Por debaixo da ponte, como um sonho, passa a água, passa a alma. Então, os sonhos também são a forma da nossa alma dialogar com o nosso ego. Na Grécia Antiga, as funções de adivinho, poeta, sábio, a Adélia Bezerra de Menezes continua contando para a gente, muitas vezes se sobrepunham no mesmo poder mântico, no mesmo poder de prever o futuro, de visualizar isso que está na raiz do que ainda não brotou como uma realidade visível. Na capacidade excepcional de ver e de viver para além das aparências sensíveis. Fala das raízes, né? Eles possuiriam uma espécie de extrasentido que lhes descobre um acesso ao mundo normalmente interdito aos mortais. Isso quem fala, ela cita o Vernon no livro Mito e Pensamento entre os Gregos. E ela continua, desde longa tradição, não apenas os adivinhos são cegos, como, por exemplo, Tiresias, e numa das nossas aulas eu vou contar para vocês a história do Tiresias, que era um adivinho cego, como ele ficou cego e como ele ganhou o poder de olhar com esse olho interior, né? O poder da mântica, de predizer o futuro. Quem sabe ler os sonhos, quem se aprofunda na linguagem dos símbolos e na linguagem dos sonhos, é um visionário, são os artistas e são os profetas também. São aqueles que podem prever o futuro, porque tudo que se concretiza na nossa vida e na vida da humanidade criou raízes, como uma semente que, quando a gente planta, antes de brotar para fora da terra, criou raízes para dentro da terra. Então, tudo que a gente quiser ver manifestado na nossa vida, tudo começa com sonho, olhando para dentro e encontrando dentro aquilo que a gente quer ver manifestado fora, que são os nossos sonhos acordados, que também a gente vai trabalhar nesse curso, formas de trabalhar com os nossos sonhos, os nossos projetos, nossos desejos. Então, Tiresias tem o dom de ver o invisível, né? Os adivinhos, né? E os artistas. E os poetas também, geralmente são cegos. Na mitologia grega, tem as cantadores do Nordeste cegos também, passando por Camões, cegos dos olhos do corpo, porque tem uma outra visão, que é a visão do terceiro olho, né? A visão interna. Por isso, Virgílio fala: feche os olhos para não seres cego. Olha para dentro, para poder enxergar aquilo que realmente importa. Porque, como diz Jung, sua visão se tornará clara somente quando você puder olhar para o seu próprio coração. Quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro acorda. Então, quando a gente fecha os olhos, primeira coisa que a gente vê é o escuro, é o inconsciente. Quando a gente abre esse olho interno, a gente lança a luz para aquilo que está nas nossas raízes, na raiz do que a gente está vivenciando ou ainda vai vivenciar na nossa consciência ou já vivenciou no nosso passado. E como diz o Miyakoto, nós temos olhos que se abrem para dentro, esses que usamos para ver os sonhos. O que acontece, meu filho, o pai falando com o filho, né, é que quase todos estão cegos, deixaram de ver esses outros que nos visitam. Os outros? Sim, esses que nos acenam da outra margem.
e assim lhes causamos uma total tristeza, que são esses personagens internos que nos acenam da outra margem, se a gente não olha para eles através dos sonhos dormindo e sonhos acordados, a gente cria um abismo entre a nossa consciência e o inconsciente. E esse abismo, se ele é aberto, gera cada vez que ele é mais aberto, que a gente separa mais a consciência do inconsciente, isso gera uma tensão que pode levar a uma situação de sofrimento psíquico, a neurose e até a psicose, quando a gente despenca dentro desse abismo, sugado por alguma força que pedia a nossa atenção e a gente não estava dando atenção. E assim lhes causamos uma total tristeza. Eu levo-lhe lá nos pântanos para que você aprenda a ver. Não posso ser o último a ser visitado pelos panos. E panos, ele fala nesses fantasmas, né? Como se coloca panos, né, em cima do que não tem forma para tomar alguma forma. É a maneira simbólica também de se representar fantasmas. E o que são fantasmas? É tudo isso que está nessa dimensão do inconsciente. A gente tem na mitologia africana a figura de Ansan, que é aquela que faz essa ponte, que ela consegue se comunicar com os espíritos dos mortos e os fantasmas, aquilo que a gente já viveu. E a Yansan, ela tem um espanador na mão que visa, ela traz o vento para tirar debaixo do tapete e limpar o passado para que a gente possa abrir espaço para novos futuros. Então, o trabalho com sonhos também tem essa função de ser uma faxina interna. A gente olhar para as nossas sombras, trazer para a luz, para poder também encaminhar aquilo que já passou e fica assombrando e abrir espaço para essas sementes que querem brotar e trazer novos assuntos, novas possibilidades para a nossa vida. Os sonhos falam dos dois, das sombras e dessa luz contida dentro da semente que traz novos horizontes, novas luzes para a nossa consciência, expandindo e ampliando a nossa consciência. E a Adélia Bezerra de Menezes continua falando: onde quer que um homem sonhe, profetize ou poetize, outro se ergue para interpretar. Ou seja, não basta trazer o sonho para fora, não basta eu criar um desenho, uma modelagem, não basta eu expressar artisticamente um conteúdo ou falar dos sonhos. Eu preciso fazer esse diálogo, eles precisam voltar para dentro, mas agora para a nossa consciência. Então, expressar, quando eu expresso, eu trago do inconsciente para minha mão, para fora, comunico, né? Para mim mesma e para os outros e para o mundo, quem eu sou, o que está dentro de mim. Agora, isso que eu trago para fora, o símbolo que é criado nesse confronto, nesse encontro entre a consciência e o inconsciente, ele demanda um processo de elaboração simbólica, que a gente faz através das 4 funções da consciência: o pensamento, sentimento, intuição e sensação. Ou seja, através do diálogo da consciência, do trabalho da consciência sobre aquilo que eu trouxe, que é o trabalho de processamento simbólico, que é o trabalho da interpretação dos sonhos. Como promover a interpretação para que esse trabalho possa, de verdade, gerar a expansão da consciência. Interpretação não é explicação. Aí muita gente se confunde. Então, ela fala que todo mitos está vinculado a um logos que latente exigiria ser manifestado. O que ela está falando? O que vocês entenderam dessa frase? Vamos lá, alguém fale, alguém comente. O que seria isso? Todo mitos está vinculado a um lotus, a um logos que latente exigiria ser manifestado. O que vocês acham? Seria algo que eu estava vivendo e vivendo anteriormente, e o sonho me trouxe para um futuro. É, sim, mas tem algo mais. O que ela chama de mitos? Essa dimensão mítica, essa dimensão
arquetípica do nosso inconsciente, mais profunda, Isso, né? de mitologia, da mitologia, né? Porque os Uhum. sonhos, os símbolos, eles estão enraizados nos arquétipos, eles se expressam através de mitologemas. Então, conhecer um pouco dos mitos, passear pelos mitos é fundamental para a gente poder dialogar com os sonhos, porque ele fala dessa linguagem mitológica, simbólica. Então, esse logos, essa compreensão consciente, mas o logos, essa compreensão esse logos é conhecimento, esse conhecimento intuitivo que está no inconsciente. Sim, é, é como se eu formasse um elo entre ele e um outro procedimento para Para eu procedimento traduzir, expressivo, outra expressão que tenha que ser colocada. é assim, é o caminho para a gente trazer a compreensão desse conhecimento que é intuitivo, que está no inconsciente. Como é que a consciência abarca isso? Como é que a consciência extrai, que nem extrai o suco de uma laranja. O suco Uhum. está todo dentro da laranja. Se a gente não atravessa a casca e chega nessa essência, a gente não se alimenta do suco e a gente não acessa as sementes, que é o potencial criativo que o sonho traz. Não basta colher a laranja, a gente precisa acessar essa sabedoria, esse logo, se nutrir E disso, né? procurar símbolos. Procurar dialogar com esses símbolos para que eles possam nos contar Uhum. esse conhecimento, que eles possam nos transmitir esse conhecimento que o nosso inconsciente nos traz através desse símbolo. Então, Uhum. esse processamento simbólico disso que ela está falando aqui. Como é que a gente traduz para a consciência esse conhecimento que é dessa dimensão mítica do inconsciente coletivo? E como o Jung diz, a regra psicológica diz que quando uma situação interna não é conscientizada, quando a gente não traz para a consciência, ela acontece fora como destino. Aí a gente se sente vítima do que está acontecendo, mas o que está acontecendo tem raiz no inconsciente, tanto pessoal quanto no que está acontecendo no coletivo, tem raiz no inconsciente coletivo. Então, é fundamental essa relação e essa busca desse conhecimento que o nosso inconsciente traz para a consciência através do campo simbólico. E o Esquilo fala que o Prometeu, quando fala do Prometeu acorrentado, né, que Prometeu, o que ele fez? Ele deu aos homens o fogo, mas aí ela fala, a Adélia fala, ele não deu só o fogo, e com ele a técnica, a tecne, a capacidade de produzir, de criar alguma coisa. Mas ele deu também, ele ensinou a capacidade de trabalhar sobre as nossas sementes, a agricultura, a escrita, a capacidade de trazer esse conhecimento para a consciência, isso que está no inconsciente. O número, a matemática, a medicina, as artes mânticas, a capacidade de olhar para o nosso futuro, né? De compreender e olhar para aquilo que ainda não está manifesto, ainda não é consciente. A interpretação dos presságios, relacionando os sonhos com a medicina, mostrando o seu efeito terapêutico. Olha que interessante, né? O fogo, que é esse elemento que ilumina, esse elemento que transforma, esse elemento que cozinha, que processa, né? O elemento fundamental do processamento simbólico. Por isso a alquimia trabalha com o fogo que nunca pode se apagar, o fogo da consciência, né? E a incubação de sonhos, ela também comenta sobre isso, e a gente encontra em Epidauro. Esse termo vem de Epidauro, da cidade médica na Grécia Antiga. E a pessoa lá, ela sonhava, e a da interpretação do sonho, então não bastava ir lá e sonhar. Esse sonho precisava ser interpretado, processado simbolicamente. Então, junto com a interpretação dos sonhos que as pitonisas, as sacerdotisas faziam,
de onde era extraído o remédio que a pessoa precisava para aquela questão que levou ela a buscar o tratamento, também ela tinha contato com várias formas de processamento simbólico através das artes. Então, ela tinha contato com pinturas, com assistir a concertos musicais, assistir a obras teatrais e até exercícios físicos, trazendo para o corpo, para aqui, para agora, tudo isso que está no inconsciente, dando um caminho disso ser processado, que ela chama, então, da cura pela palavra, de poder trazer para a consciência, poder dar voz para aquilo que está no inconsciente e trazer para a palavra, é trazer para uma linguagem que a consciência possa compreender. Então, tem essa ligação entre o sonho, o desejo, satisfação dos desejos, consciência, e que nos liga à esperança, né? Que é o único bem que ela fala que resta aos homens depois de todas as mazelas serem tiradas da caixinha de Pandora, né? Que foi a mulher que criou, que Prometeu criou. Então, é Patrícia, aquele que prevê. Oi, fale. é, aí Epidauro foi eles lá na Grécia eles faziam assim, os doentes ficavam assistindo coisas, né? Teatro, cinema, coisas assim, né? Sim, E vendo figuras e tudo mais. Depois iam indo a dormir para sonhar e se comunicar com a divindade deles, né? Não era assim, mais ou menos? é. Isso é que chama de incubação? Porque o que que acontecia? Eu vou mostrar aqui para vocês. O que que acontecia? Olha, a pessoa chegava, ela se purificava, se banhava, né? O que que é esse se purificar? É deixar do lado de fora do templo o seu eu de todo dia, se despir das ideias pré-concebidas para se abrir para essa sabedoria ancestral inconsciente. Aí eu entrava no templo, que era embaixo da terra. Olha só, era o caminho de entrar embaixo da terra concretamente. E aí eles dormiam em camas que tinham eram chamadas eram chamadas ai, me fugiu o nome. Mas eles dormiam numa cama que era como o divã do terapeuta, né? E eles, que eu acho que até Freud se inspirou nessas camas para fazer esse método da associação livre, né? Da pessoa deitar e falar o que vier na cabeça dela. Mas então as pessoas deitavam, dormiam, as camas chamava clinic, de onde veio a palavra clínica, né? Dormiam e sonhavam. E da interpretação dos sonhos, então, se dizia que enquanto eles sonhavam, aqui, ó, as ruínas de Epidauro, né? E a Epidauro ela era regida por Asclepio, Esculápio, que é o deus grego da medicina, que aparece aqui em cima sentado. Então, a incubação de sonhos é assim, eles traziam um propósito, né? O que que eles queriam produzir, o que que eles queriam curar. Então, a incubação de sonhos é a gente trazer, começa com a gente trazendo um propósito, uma questão para o nosso inconsciente responder. Qual é a questão? É a abertura para não só ouvir qual é a questão, qual é a minha questão, mas ao mesmo tempo essa abertura é como uma esponja quando eu coloco na água que expande os poros para que a água do inconsciente possa trazer o alimento, trazer o material que depois exprimida é a água, que é o remédio que a gente precisa, que a consciência precisa absorver, que traz essas informações que ela precisa para se equilibrar e se expandir, porque a cura sempre tem a ver com equilíbrio. Da técnica de incubação de sonhos era essa técnica de se dormir e sonhar, mas a partir de um propósito, de uma preparação. Então, como eu incubo o sonho, eu preparo a minha consciência, me abro para receber aquilo que o inconsciente quer me trazer, mas a partir de uma questão que eu trago para ele. Então,
era um lugar onde corpo, mente, cultura e espírito se alinhavam no processo que levava à cura, como diz o Junito Brandão no livro Mitologia Grega, através da transformação de sentimentos. Então, a arte entrava como uma terapêutica, junto com a interpretação dos sonhos, para que a interpretação dos sonhos, esse processamento pudesse acontecer, para que a pessoa pudesse vivenciar essa transformação de sentimentos que levava, que o processo de integração na consciência do que está no inconsciente desencadeia. Tem um livro que é Sonhos na Psicologia Analítica, que também a gente vai, vou trazer para vocês alguns pontos desse livro no curso. Por exemplo, no capítulo da Heloísa Pena, ela fala as mensagens dos sonhos, traduzir e compreender, processamento simbólico arquetípico, que é isso que eu estou comentando com vocês, né? Os sonhos demandam, e o trabalho expressivo também, demanda esse processamento simbólico arquetípico, que já começa também no poder escrever os sonhos, no poder desenhar, pintar, modelar e dialogar com esses sonhos. Então, ela fala que os sonhos despertam a curiosidade e o interesse da humanidade desde os seus primórdios, né? Como eu tinha falado para vocês. E a Adélia Bezerra de Menezes falou, né? A literatura sobre os sonhos é vastíssima, não apenas em psicologia, mas na arte, na religião, na mitologia, na filosofia. E, ao abordar esse tema, sempre a gente corre o risco de ser repetitivo, mas parece que essa dimensão onírica dos sonhos é inesgotável, sempre atrai nossa atenção e desperta nossa curiosidade. E aí ela fala que os registros mais antigos acontecem, já estão na 12ª dinastia egípcia. E no Rig Veda, a gente tem referências indianas mais antigas ainda aos sonhos, né? Então, eles também eram muito utilizados nas religiões e nas filosofias orientais. E aí aqui, ó, ela mostra, né, que as ruínas aqui, tá vendo aqui em cima é o que eu mostrei para vocês, e embaixo mostra a pessoa dormindo nessa cama, né, que é a clínica, de onde vem a palavra clínica, que é clinic. E o Esculápio, o deus grego da medicina, diz que ele colocava as mãos, é a técnica do reiki, nasceu lá em Epidauro. Tá? Ele colocava as mãos na parte enferma do doente para curar essa parte. E como é que ele curava? E a arte entrava junto, trazendo para a consciência isso que estava lá no inconsciente. E ela fala que na mitologia grega, inúmeras referências aos sonhos como reveladores de conhecimento valioso, né? E aí ela comenta que em Epidauro, o oráculo de Delfos, os rituais não prescindiam da ação. Deixa eu ver o que falaram. A Bruna falou: espremer essa laranja, trabalhar, no caso da terapia, arte terapeuticamente, o que esses sonhos, conteúdos trazem? Sim, Bruna, é a gente promover, através de recursos expressivos, e não só a produção, trazer isso para a consciência, mas também isso trazido abrir esse diálogo, essa conversa com o que foi trazido, para que isso possa vir para a consciência. Então, é todo um processo de trazer para fora e de reintegrar o que estava no inconsciente, agora integrar na consciência. Quando integra na consciência, ela cresce, ela se expande. É o trazer o suco e beber o suco. Bebe o suco, a consciência, aquilo que você trouxe se transforma em você, né? E vai para todo o ser, fortalecendo, estruturando, expandindo essa consciência. E então ela fala que os sonhos eram condição necessária para o processo de ajuda ao consulente. Então, eles traziam uma questão para o sonho.
Incubar os sonhos é trazer essas questões, a consciência perguntar para o inconsciente, conversar com o inconsciente, né? Ela tem o seu trabalho ativo nesse processo, né? E os sonhos eram condição necessária, portanto, para o processo de ajuda, eram as mensagens dos deuses, e os sacerdotes precisavam deles para, a partir da sua interpretação. Então, isso que o arte-terapeuta, o terapeuta, vai proporcionar esse diálogo com os sonhos para extrair dele essa sabedoria, esse logos, esse remédio que a pessoa é para ela mesma, mas que ela sabe e não sabe que sabe, né? Esse conhecimento que está dentro dela, mas que a consciência precisa poder perceber e assimilar. Então, é o terapeuta e a arte-terapeuta que fazem esse papel, né? Promovendo que as pessoas possam continuar sonhando, acordado os seus sonhos, para que eles possam revelar, os deuses possam voltar à vida e falar com a nossa consciência, né? Simbolicamente, claro, que essas forças possam atuar na nossa vida de uma maneira consciente, né? Contribuindo para o nosso processo de evolução pessoal, nosso processo de individuação. Então, não é o ego que conduz esse processo e nem que vai ficar fortão. O ego, pelo contrário, ele precisa e ele vai se transformar num ego mais humilde, sabendo que ele não sabe de tudo, que o que ele sabe vem dessa fonte. Então, com a humildade de poder se abrir para conhecer, para se conhecer e para receber, para ser brindado com uma bênção, né? Que é esse conhecimento ancestral. Então, o ego não é para ele ficar arrogante, que é o risco que corre da interpretação, de achar que agora eu já sei, eu interpretei o inconsciente, não, pelo contrário. Eu só sei que nada sei, deixa eu parar para ouvir, deixa eu abrir a escuta e deixa eu poder trabalhar a serviço do self, né? O ego, ele precisa, ao longo do seu desenvolvimento, depois que ele se consolida, se colocar a meio caminho entre a consciência e o inconsciente, ouvindo as orientações e trazendo para a vida, e, sabe? Subindo e descendo o pé de feijão. Então, o Meia, nesse livro que eu falei para vocês, né, Os Sonhos e os Rituais de Cura, ele comenta que Asclepio visitava os pacientes e os tocava por meio dos sonhos. Então, quando a gente sonha, a gente dá voz a esses personagens, essas forças internas que são os deuses e deusas e os personagens dos contos e das mitologias. Aí faz parte da interpretação do símbolo, né? O quê? Da expansão do símbolo. Esse tocar o paciente? Não, O que que de até tocar, não, de interpretar e fazer e continuando a pessoa para expressar e dando coisas expressivas, trabalhos expressivos e é tudo, um trabalho de para aumentar, alquimia. São os para remédios que a ir, gente vai produzindo para pra ir extrair. expandindo os símbolos e aumentando a interpretação e tal, né? Nessa coisa. O que ela está chamando de processamento simbólico, porque símbolo Uhum. precisa ser processado, não basta trazer. Não basta ter a cesta cheia de frutos, eu preciso trabalhar com esses frutos, extrair deles esse alimento que eles são para a consciência. Então, tem uma sabedoria nisso, e é isso que a gente vai trabalhar na teoria e na prática no curso. Como extrair nessa sabedoria e essa energia e transformar esse material em ganho para a consciência, né? E aí ela fala das duas maneiras de abordar a realidade, o mitos e o logos. O mitos, essa dimensão mítica inconsciente, o logos, esse conhecimento racional consciente, tanto a poesia como o sonho são do domínio do mitos. Eles nos conectam com essa raiz do inconsciente, com essa dimensão arquetípica do inconsciente coletivo, que é onde está o alimento que a consciência da qual a consciência se alimenta, a energia psíquica, que a consciência precisa para se manter saudável, se estruturar, se fortalecer e se expandir.
Então, quando sonha, ela fala, olha que lindo, quando sonha, todo mundo é poeta, entrando em contato com seu próprio inconsciente, tanto pessoal quanto coletivo, descortinando uma realidade que vai além dessa realidade pessoal, né? E acessando, então, um conhecimento intuitivo. In é dentro, tur é ver. Então, o insight tem a ver com esse ver dentro, né? Essa intuição que gera o insight é esse, como eu falei para vocês, o nosso olhar que está para fora, fechar os olhos para poder não ser cego, para poder olhar para dentro. E aí, ou então um olho para fora e o outro para dentro, e a união dos dois trazer esse insight, né? Esse encontro do rio e do mar e que produz tantos peixes, que produz tanta prosperidade e produz essa expansão da consciência. Então, ela fala que a ideia é uma imagem mental, que no grego imaginação vem do mesmo radical de luz. Então, imaginar é lançar luz nesse mar inconsciente. E aí, o Hegel, ela cita Hegel, que fala que poesia é o luzir sensível da ideia. Olha que bonito, né? E num texto que é Rede Mundial, Artistas em Aliança, Cadernos de Proposições para o século XXI, eles falam: poetas, entenda-se, sonhadores, criadores de utopias, santos e outros da mesma estirpe, toda uma tribo errante perambulando pelo mundo, carregando o facho do reencantamento. Então, esse contato com a dimensão dos sonhos promove esse luzir, acende a nossa energia, a nossa vontade de viver, de fazer as coisas, esse reencantamento pela vida, pela gente, pelo mundo. Reencantamento que não é uma volta a esse passado mítico, mas ele nos liga a essas raízes míticas, né? Para que a gente possa, então, nossa vida ter uma dimensão maior do que o nosso pequenininho ego, né? Embora se possa pensar em um mito restaurado que reaproprie o presente naquilo que o presente ofereça como possibilidade de encanto. É o trabalho sobre a nossa mitopoiesis, a nossa poética, o nosso mito pessoal. É a nossa obra de arte, que é a nossa própria poesia da vida, como Edgar Morin fala tão bem aqui. Deixa eu trazer um pedacinho dele falando aqui. E essa dimensão poética da nossa vida, né? Vamos lá, quem está falando? A Janete falou, no tratamento de câncer, fui indicada pelo antroposófico passar pelo spa antes da cirurgia. É um outro olhar com o mesmo objetivo. Passar pelo spa, sim, esse momento de você estar em contato com você, né? Estar em contato com esse teu curador interno, que é Esculápio, né? Então a gente tem esse símbolo do curador ferido, que a gente também vai ver um pouquinho dele do nosso curso, né? Que Esculápio é esse curador ferido. E se a gente não acessa o nosso curador interno, o nosso caminho de cura não é possível, porque a cura não vem de fora, a cura vem do encontro, do que vem de fora para dentro com o que vem de dentro para fora. A cura sempre envolve essa dimensão simbólica, porque senão, se você trata a folha da árvore e não trata a raiz, o problema que está na raiz é o que se expressou na folha. Você pode ficar passando remédio da folha, mas é o que a alopatia faz. Mas a homeopatia vai na raiz, porque se não trata da raiz, a folha não vai poder ficar boa. Há sempre uma poesia oculta num papel em branco. Então, há sempre alguma coisa por se revelar quando a gente se abre, quando a consciência abre esse espaço para o novo, como uma folha em branco se abre para a possibilidade de novos desenhos e de novas histórias. Como diz Daphne Stamar,
Tem poesias que nascem e são tão profundas que nunca chegam à superfície. Então a gente nunca esgota o inconsciente, nunca, jamais. Que bom, né? Porque a gente também nunca esgota o conhecimento sobre nenhum assunto. São poesias que encontram morada na alma, ficam lá por toda a vida, esperando o momento de serem concebidas. Tem poesias que nascem para a gente não morrer, porque a gente precisa desse contato com essa dimensão para não morrer psiquicamente, porque é dela que vem essa energia, né? Através do símbolo, dessa dimensão simbólica que vem essa energia do inconsciente para a nossa consciência. Uma experiência que eu próprio vivi, que o meu pai era um poeta e era no meio da guerra colonial. Ele me levava, era suposto que ele me levasse para fazer os deveres de casa no serviço dele, que era um armazém de caminhos de ferro, e ele fugia desse armazém para me levar ao longo da linha férrea para apanhar pequenas coisas que caíam dos trens. Eram normalmente pedras, coisas que tivessem para ele algum brilho, não é? Mas esse brilho estava dentro dele, não estava no objeto. Não é? E eu acho que essa foi a primeira lição de poesia que eu tive, porque haver um homem que era o meu pai, que se transformava se convertia num menino e acompanhava-me nessa coisa que era muito pouco adulta, né? Esse catar, esse garimpar da pequena coisa desvalida, né? Encontro essa mesma lição, essa filosofia no Manuel de Barros, quando ele ensina o valor do que não tem valor, daquilo que aparentemente é, como eles chamam, um inutensílio, não é? Então acho que o que faz dar valor a um objeto é a sua história. Não é? E isto aqui tem história. Não é? Tudo isto, o lugar, as coisas aqui têm história. Não é? Eu vejo isso como alguma coisa que ainda é um aprendizado para todos nós. Quer dizer, esse exemplo que eu dei, dessa lição que eu recebi do meu próprio pai, sendo ele um poeta, não é? Não era a verdade daquilo que ele fazia que me interessava, era a maneira como ele próprio se encantava com essa descoberta, com essa revelação de uma coisa que era o valor de um pedaço de lixo, não é? Então O nosso inconsciente, ele é um pouco a lata de lixo da consciência também, não só, mas também. Mas mesmo esse lixo, como ele está falando, guarda uma história. Tem alguma coisa aí. Se veio num sonho, é porque tem mais alguma coisa para ser processada aí que vai enriquecer a nossa consciência. Trabalho com a sombra, né? Que a gente descarta daquilo que a gente despreza e que muitas vezes tem coisas para nos dizer e que a nossa consciência não está sabendo dar valor. E traz justamente junto com isso essa dimensão poética da vida, como ele está mostrando. essa percepção de que aquele homem se encantava, se deixava encantar ele próprio, é que me parece que deu esse sentido de busca, porque não é preciso, primeiro, para reencantar o mundo é preciso nós nos encantarmos, sabermos encantar. Saber encantar é uma coisa que não é tão complicada assim, é saber encontrar uma história, né? Digamos, estar disponível a sair de nós, a emigrarmos das nossas certezas, né? E sermos capazes de ser outras coisas, outros seres, né? Essa viagem é que é o encantamento. É um encontro, aquilo é preciso perceber que só é verdade se essa coisa, se essa criatura também viaja na nossa direção. Há ali um processo que é um duplo encantamento. Que é um caminho de mão dupla esse entre a consciência e o inconsciente, né? Porque a consciência, quando trabalha sobre o material que vem do inconsciente, ela também está trazendo para fora, para a sua vida e para a humanidade e para a própria raiz, né? Dessa humanidade, para o próprio inconsciente coletivo também, novas histórias e novos conhecimentos. Então, é um processo de aprendizagem contínua, esse de trabalho com sonhos, que beneficiam a gente e toda a humanidade. E o inconsciente também sai enriquecido, não só a consciência. E como diz, né? Eu tenho sérios poemas mentais, todos nós temos, né? Muitas e muitas histórias. Nosso inconsciente é criativo por natureza, Jung falava. Um poema do Miyakoto. É tarde, nenhum sono repõe o que não vivi. Agora resta um único desfecho. De novo acordar,
por dentro. E acordar sempre até que volte a ser cedo. Então, o trabalho com essa dimensão do inconsciente, ele é um trabalho que renova, que rejuvenesce. Aqui um poema da Betânia falando dessa outra dimensão. O amor e o autoconhecimento é para os corajosos. Então, não é só um caminho de esse encantamento, mas que não é, como diz o Mohan, um caminho, ai, sou feliz. É uma felicidade mais profunda, que envolve também a dor, que envolve também a sombra, né? Todo tesouro é guardado por um dragão. Então, se eu vou para o inconsciente, eu vou encontrar os dragões, eu vou correr riscos, né? Eu vou sair da calmaria. Mas o que me permite entrar é essa calmaria, o ócio criador, é se soltar as preocupações do dia a dia para poder aprofundar, entrar como Alice pelo espelho, né? E me reconhecer em cada outro que me habita e que vem interagir comigo através dos sonhos. Como diz no, no livro no conto da Alice. Meu Deus, como tudo é esquisito hoje. E ontem tudo estava exatamente como de costume. Será que fui eu que mudei a noite? Deixe-me pensar. Eu era a mesma quando me levantei hoje de manhã? Estou quase achando que posso me lembrar de me sentir um pouco diferente. Mas se eu não sou a mesma, a próxima pergunta é: quem é que eu sou? Haha, esta é a grande charada. E é isso, né, que o é isso que o inconsciente faz, né? Que o trabalho com sonhos faz. Espera aí, tem alguém? É isso que o trabalho com sonhos pode proporcionar, né? Que a gente vai respondendo essa grande charada que não termina nunca quem é que eu sou. Porque eu sou eu, e sou a criança, e sou o idoso, e sou o adolescente que me habita, e que eu fui, e que continua vivo dentro de mim. Eu sou também o outro, e eu sou a planta, eu sou o animal, eu sou o rio, eu sou a nuvem, eu sou tudo, eu sou Deus, e eu sou um ser humano aqui, vivendo uma vida humana, e tudo isso junto, né? Essa é a grandeza e a beleza do trabalho com essa dimensão. Agora, pelo sonho, a gente se liga, então, a tudo isso, né? Vocês sabem que eu tive uma terapeuta, é muito interessante, que eu chegava lá e eu falava assim, o nome dela é Clara, né? Uma querida, hoje uma querida amiga e parceira também de trabalho. E eu falava assim, Clara, eu tive um sonho, eu sonhei com você, eu sonhei que eu estava assim, assado, e você entrava no sonho e falava isso, ela falava, e depois acontecia isso, aquilo, aquilo? Eu falava assim, sim. Ela falou assim, eu também tive esse sonho. Gente, não foi uma nem duas vezes, chegou no momento que ela falava assim, olha, eu vou ter que te pagar mais, porque você está trabalhando até dormindo, você me atende até no teu sonho, né? Porque eu chegava lá, às vezes, ela falava assim, olha, aí eu chegava lá e falava assim, você sonhou comigo essa noite? Com isso, com aquilo? Ela falava, sim. Então, assim, metade do que eu tinha para falar, eu já tinha falado no sonho, era impressionante. Mas impressionante mesmo. Então, eu peguei essa tirinha para mostrar isso, né? Cara, ontem eu tive um sonho muito estranho. No sonho eu chegava na minha mãe, ela estava sorrindo, disse que era meu aniversário e me deu 100 pratas para gastar no shopping. Ah, eu também tive um sonho estranho ontem à noite. Sonhei que chegavam lá em casa uma loira e uma ruiva lindas. Começavam a me beijar, me agarrar, e eu não sabia o que fazer com as duas ao mesmo tempo. Caramba, Nights, por que não foi lá em casa me chamar para dividir? Eu fui, mas a sua mãe disse que você tinha ido ao shopping. Mas o Jung ele conta vários exemplos de pacientes que tiveram sonhos premonitórios com a Primeira Guerra Mundial e, e com a Segunda também. Ele mesmo teve também. Porque pelos sonhos também a gente atinge essa dimensão do sonho poder ser premonitório,
Tanto, às vezes, acontece num casal, ou mãe e filho, a mãe, ou o marido, ou a esposa ter o sonho do outro, que não é o seu sonho, mas o do outro, o material onírico do outro vem para o sonho de um. Como diz o Jung, os sonhos dão informações muito interessantes a quem quiser compreender o seu simbolismo, né? E essa dimensão mítica do sonho, né? O Campbell fala, o mito é o sonho público e o sonho é o mito privado. Se o seu mito privado, o seu sonho, coincide com o da sociedade, você está de acordo com o seu grupo. Se não, a aventura o aguarda na densa floresta à sua frente, que é do inconsciente, né? E a Lúcia Leão, ela fala que algumas teorias da cultura se esforçam para desmitologizar, isso é, excluir os mitos e as imagens em suas investigações. Então, trazer isso que eu falei, interpretar tudo, explicar tudo, trazer tudo para a consciência, você mata a raiz, você mata o símbolo. É que nem matar um animal, uma pessoa, para você olhar os órgãos e querer entender o funcionamento dela, pegar o cadáver de um morto, querer entender a dinâmica dos órgãos. Não vai entender. A medicina oriental faz diferente. Elas estudam a pessoa viva, elas não abrem a pessoa, não matam a pessoa, porque senão matou o símbolo. Se a gente explicar, a gente mata o símbolo, a gente desmitologiza. Há outras que falam, o mito é importante, é fundamental para entender a cultura, que é isso que ela fala, né? Que o mito se relaciona com a capacidade humana de dar significado ao ser e à sua existência no mundo. É só através dessa linguagem, dessa compreensão, dessa dimensão mítica que a gente se compreende como ser no mundo e é capaz de compreender a vida de uma maneira mais profunda. Essa capacidade que todos temos de elaborar uma visão do mundo e de si mesmo através do mito recebeu então o nome de mitopoiesis, pelo estudioso francês Gilbert Durand. Então, os mitos são formas elaboradas de imaginário, ou ainda o mito é um sistema dinâmico de símbolos, de arquétipos, e as metáforas, assim como as analogias e os mapas conceituais, são tipos de raciocínio com grande potencial criativo. Então, o trabalho com sonhos também vai ativar o nosso potencial criativo, né? Porque o Miceliade fala, o inconsciente apresenta a estrutura de uma mitologia privada. Então, trabalhando com sonhos, a gente pode fazer e continuar sonhando o sonho que a gente é de Deus, vamos dizer assim, né? A gente trabalha sobre o nosso mito pessoal. Pode-se ir mais longe e afirmar que não somente o inconsciente é mitológico, mas também que alguns de seus conteúdos estão carregados de valores cósmicos. Em outros termos, que eles refletem as modalidades, processos e destinos da vida e da matéria vivente. Pode-se mesmo dizer que o único contato real do homem moderno com a sacralidade cósmica, com essa dimensão transcendente da vida e do cosmos, é efetuado pelo inconsciente, quer se trate dos seus sonhos e de sua vida imaginária, quer das criações que surgem do inconsciente, poesia, jogos, espetáculos, trabalhos expressivos, etc. Né? Então, as imagens oníricas são símbolos, né? Que aparecem nos sonhos, são todas símbolos. E aí, nesse livro Como Entender os Sonhos, a Marianne Maton, ela fala disso, a gente vai ver um pouquinho disso no curso também, né? Que é sobre essa dimensão simbólica dos nossos sonhos, como é que Freud compreendia, como é que Jung compreendia. O Hillman fala, o sonho é uma metáfora, fala duas línguas simultaneamente. É um símbolo, um juntar de dois elementos dissonantes, porque o que está na consciência é o oposto do que está no inconsciente. E o símbolo, numa única voz, é o que permite que a gente possa acessar o outro lado para integrar no que a consciência viu e nos aproximarmos da totalidade. A Von Franz, no livro que ela tem sobre o Jung, ela fala que nos Vedas da Índia tem o seguinte diálogo entre o rei Janaka e um sábio. Sábio, que luz possui a pessoa aqui? A luz do sol, ó rei, disse ele,
porque, na verdade, possuindo o sol como luz, a pessoa se senta, se movimenta, faz seu trabalho e retorna. Mas e quando o sol se põe, que luz tem a pessoa? A lua é então a sua luz, disse o sábio, porque, na verdade, possuindo a lua como luz, a pessoa se senta, movimenta, faz seu trabalho e retorna. Mas, quando o sol e a lua se põem, que luz tem a pessoa aqui? O fogo é então a sua luz, disse ele. Porque, na verdade, possuindo o fogo como luz, a pessoa se senta, se movimenta, faz seu trabalho e retorna. Mas, quando o sol se põe, sábio, e a lua se põe, e o fogo se apaga, que luz tem a pessoa aqui? A fala é então a sua luz. Mas quando o sol se põe, sábio, a lua se põe, o fogo se apaga, a fala é silenciada. Que luz tem a pessoa aqui? A alma é então a sua luz, porque, na verdade, possuindo a alma como luz, a pessoa se senta, se movimenta, faz seu trabalho e retorna. E o que é alma? A pessoa aqui presente, que circundada pelos sentidos, é feita de conhecimento que é a luz do coração. Quando vai dormir, o homem sonha com o próprio brilho, a própria luz. Aí tem um texto meu. Ai, quem entrou está com o som ligado. Cadê? Ver se ela já desligou o som. Acho que já, né? Bom, um texto meu sobre Hipno, Deus do sono. É tão interessante, eu fui chamada para escrever esse artigo, e aí cada vez que eu começava a ler sobre Hipno, escrever, me dava um sono. Então, é muito interessante, porque o Hipno chegava perto e aí foi difícil escrever, mas enfim. Depois, quem quiser me pede, tá? Eu passo para vocês esse artigo. Para o pessoal que vai fazer o curso, a gente vai ter, eu vou passar vários livros que eu tenho em PDF, eu passo para vocês esse artigo também, mas quem quiser esse artigo me pede também. Então, Hipno, o deus do sono, é filho de Nix à noite, irmão gêmeo de Thanatos à morte, e assume frequentemente a forma de um pássaro que, com suas asas, paira sobre os homens e deuses, fazendo-os adormecer. E aí eu vou analisando, por que será que ele é gêmeo da morte, né? O dormir é uma pequena morte, né? E, e aí eu vou vendo, né, que o deus dos sonhos, Morfeu, é um dos seus filhos. E a fantasia também, né? Esses sonhos dormindo e sonhos acordados são filhos de Morfeu, de Hipno, né? Hipno é casado com uma ninfa, Eufrósina, que o nome significa pensamentos alegres, boa disposição. Então, uma boa noite de sono, ou uma boa meditação, ou quando a gente realiza trabalhos expressivos, a gente está sonhando acordado, isso traz esse sentimento, porque nos põe em contato com as musas, sentimento de alegria, de rejuvenescimento, boa disposição, né? Como diz o Saramago, são os sonhos que seguram o mundo na sua órbita, né? Porque faz essa ponte com as nossas raízes, e as raízes fortalecidas, os galhos crescem, podem crescer e nossa árvore psíquica se manter saudável. A gente tem Sandman, né? A figura desse personagem de contos de fadas os contos, né, que ele traz a areia que faz os nossos olhos sono, né? Que a gente dorme para sonhar. No filme Origem dos Guardiões, ele aparece como um dos guardiões, permitindo o contato dos sonhos. Esse filme mostra também que a perda do contato com os sonhos acaba fazendo com que as sombras cresçam, né? Os pesadelos e o medo e
Enfim, é bem interessante esse filme também, para falar um pouquinho dessa questão. E a Marie-Louise von Franz, ela fala que no livro O Caminho dos Sonhos, que a maioria dos sonhos tem uma estrutura definida, né? Que é como uma narrativa, é a estrutura de uma história, de uma novela. Às vezes aparece como vários capítulos. Aliás, os sonhos podem ser interpretados como vários capítulos de uma mesma novela, uma mesma história que está sendo contada pelo nosso inconsciente. E ela fala que pode ser dividido em quatro fases, quatro partes. A primeira, uma exposição, a cena, né? A apresentação dos personagens da cena, as pessoas envolvidas, a situação inicial. Depois o enredo, né? As tramas, as complicações, qual a questão que aquele sonho está vindo a enfocar e tentar responder. Depois o clímax, que ela chama de peripéteia, né? Peripéteia, quando acontece algo que muda o enredo, né? Aquela coisa que. E aí isso engata e mostra o caminho, então, para se existir a fase 4 é o resultado, a lises, a situação final, que é a solução visualizada pelo sonhador. E se não aparece a 4, é o que a gente tem que buscar no trabalho com os sonhos, né? Então, a morte é a irmã gêmea do sono, que é pai do sonho, pai da fantasia, casado com uma das graças que nos traz alegria, inspiração, boa disposição, e as graças acompanham a Afrodite, que é a deusa das artes, do amor, e todos são filhos da noite, do inconsciente, né? Então, por que esses momentos em que, conduzidos pela noite escura, somos entregues ao sono para morrermos momentaneamente para o que já foi, ao som da música celestial? Por que esses momentos são tão importantes para a nossa consciência? Sendo que até mesmo os deuses precisam adormecer e adormecem sobre o efeito de hipno e precisam do sono para renovar a sua potência vital. A gente precisa morrer para viver, porque as raízes da nossa consciência estão no inconsciente. Se a gente não mergulha nele, o que é vivenciado como uma pequena morte, a gente não rejuvenesce, não pode renascer. E aí a gente vai definhando, porque a gente precisa desse contato com o inconsciente para se encher de energia, de disposição, de inspiração. A gente precisa esse momento de esquecer do nosso pequeno eu para nos recordarmos, nos lembrarmos de quem a gente é, do que a gente está fazendo aqui, da nossa missão de alma, contato com o nosso self, com a sabedoria da nossa psique. A gente precisa dormir para acordar para dentro, para se curar, como mostra o templo de Esculápio, né? Para se conectar com a totalidade de vida. A gente precisa dormir para sonhar. A gente não sonha porque dorme, a gente dorme porque a gente precisa sonhar, porque a gente precisa de alimentar de horizontes a nossa alma. Então, a morte faz parte integrante dos processos de criação e de transformação. Lembrando que a cura em Epidauro só era possível se houvesse a transformação de sentimentos. Então, está aí o aspecto terapêutico do trabalho com sonhos. E, para fechar, então, a nossa aula de hoje, deixa eu ver o que era isso. Aqui é o Jung falando um pouco contando um sonho. Como eu falei para vocês, o sonho tem a ver com o elemento ar, né? Porque a gente sai da realidade, entra numa outra dimensão para vislumbrar novas possibilidades. Tem um tarô, que é a Carta dos Sonhos, muito interessante, que é um psicólogo junguiano que ele pesquisou símbolos, arquétipos que apareceram em vários sonhos que ele pesquisou, e ele fez um oráculo com cartas, trazendo a imagem central, o tema central e temas associados a esse tema central em cada uma das cartas que ele subdividiu os temas heróicos, os temas da grande mãe, os temas do masculino, do feminino, da persona, né? Relacionando com os arquétipos. A gente vai falar um pouquinho também desse trabalho, desses arquétipos que aparecem nos sonhos. Trabalho com uma sacola de sonhos, inspirada inclusive nesse oráculo, também é uma das atividades que nós vamos enfocar, o baú dos sonhos, cordão de histórias, o trabalho também
com o caderno de sonhos. Cadê? A Janela dos Sonhos é um outro trabalho expressivo também, que são uma forma da gente trabalhar com colagem os nossos sonhos acordados. E também o Caderno de Sonhos, que eu falo no meu livro, volume 6. Tanto de um quanto o outro eu falo no meu livro, volume 6, tanto a Janela de Sonhos quanto o Caderno de Sonhos. De um lado, os sonhos dormindo, sonhos diurno, o outro, sonhos noturno, e aonde ele se encontra promovendo justamente esse diálogo entre a consciência e o inconsciente, né? Os sonhos também, eles são como filmes, né? Histórias que a gente vai contando. Então, tem alguns filmes que também a gente vai falar um pouquinho, né, desses motivos mitológicos, os mitologemas, né, como o grande pai, a criança sagrada, o maldito, o velho sábio, o louco, a grande mãe nutridora ou pantanosa, né, todo arquétipo tem os dois polos, né, a, mergulhos nas trevas, enfrentamentos de dragões, monstros, serpentes, desses motivos mitológicos, mitologemas que aparecem nos sonhos, né? Que a gente pode relacionar com temas dos sonhos. E, e os sonhos também, como eles aparecem, então, esses motivos mitológicos também nos contos e mitos e também em alguns filmes, como a Malévola, o Aladim, por exemplo, o Aladim. Descobre o gênio imortal que te habita, o teu daimon, aquela energia apaixonada que te torna em algo e te impulsiona na direção da tua missão aqui na Terra. Esses sonhos, esses desejos que movem em direção ao futuro, à conquista de novos potenciais que estão no inconsciente, né? Ele entra na caverna e acessa a lâmpada. Isso é um trabalho que eu fiz, né? Que eu faço, Cine Jung Pipoca, de tempos em tempos. E, então tem alguns filmes que eu também vou mostrar um pouquinho para vocês, como esse tema dessa relação, esse diálogo entre a realidade e o sonho aparece em alguns filmes, que eu já fiz a interpretação simbólica em alguns filmes Cine Pipoca, como Aladim, como a Malévola, que aparece dois mundos também, o mundo das fadas, das fantasias e o mundo da realidade, a origem dos guardiões também, fala da importância do contato do sonhar, né, da consciência com os sonhos. O Peter Pan, né, também fala dessa relação entre esses dois mundos. O Stardust, o Mistério da Estrela, também vai falar dessas duas instâncias, o mundo da realidade, o mundo da, da fantasia. O Pequeno Príncipe, o Horizonte Perdido, o Avatar, desses dois eus, o grande e pequeno eu. Ingmar Bergman, né, fala: cinema é como um sonho, como uma música. Nenhuma arte perpassa a nossa consciência da forma que um filme faz. Vai diretamente até nossos sentidos, atingindo a profundidade dos quartos escuros da nossa alma. Então, o sonho como um filme pessoal e o filme e os filmes, o cinema como uma maneira de sonhar acordado coletivamente, né? Então, a gente vai também tocar um pouquinho nisso. Como diz Jorge Luiz Borges, por vezes a noite é um rosto que nos olha do fundo do espelho, e a arte deve ser como esse espelho que nos mostra nosso próprio rosto. Então, que nós vamos ver vários exemplos de como trabalhar com sonhos a partir dos sonhos de vocês, alguns outros recursos também, sonhos acordados. Por exemplo, olha só, eu fiz uma colagem quando eu fui procurar, antes de eu achar meu espaço aqui, né? Que não por acaso se chama Chão de Estrelas, né? Espaço Sagrado, Escola Sagrada Chão de Estrelas. Eu fiz uma colagem, várias colagens de como eu visualizava o espaço que eu queria encontrar, que eu já tinha esse projeto faz tempo. E olha aqui, uma das colagens, olha isso à esquerda. E olha o lugar que é o lugar que logo, logo vai estar aberto para vocês conhecerem. Olha aqui se não é parecido esse caminho que tem no meu espaço com essa colagem que eu fiz, que foi
minha janela de sonhos antes até de eu ter encontrado esse espaço, né? Como eu digo num poema meu, olha para o céu e me diz, qual dessas estrelas é semente de manhã que se possa cultivar? Porque todos os sonhos são sementes e todas as estrelas são rios. Então, para terminar, já são 5 horas, para fechar a nossa aula inaugural, eu quero deixar para vocês um conto sobre os sonhos. Oi, eu sou a Andy Rubinstein, sou contadora de histórias. Hoje eu vou contar uma história sobre os sonhos. Ela começa assim. Era uma vez, há muito tempo atrás, uma macieira que vivia num bosque cheio de árvores. A macieira era uma árvore pequena. As outras árvores do bosque eram bem mais altas do que ela. À noite, quando escurecia e o céu ficava cheio de estrelas, a macieira achava que as outras árvores encostavam no céu, que elas encostavam nas estrelas. E a macieira tinha um sonho. Ela queria muito, muito ter uma estrela. Então, todas as noites ela pedia: "Ah, Deus, me dá uma estrelinha, deixa eu tocar nas estrelas." E Deus dizia: "Macieira, mas você não está satisfeita com tudo que você já tem?" Ela dizia: "Eu estou, mas eu queria muito uma estrela." E Deus dizia: "Calma, macieira, há tempo para tudo, paciência." E assim o tempo foi passando. Quando essa história começa, era inverno e fazia muito frio. Mas depois de algum tempo, veio a primavera, começou a esquentar, os primeiros brotos verdes começaram a aparecer e a macieira ficou carregada de flores. Era uma árvore linda. Mas à noite, quando escurecia e o céu se enchia de estrelas, ela ainda queria muito encostar nas estrelas e ela dizia: "Ai, Deus, eu queria tanto, mas tanto uma estrelinha." E Deus dizia: "Macieira, você não está satisfeita com as suas flores?" E ela dizia: "Estou, mas eu ainda queria uma estrela." E Deus dizia: "Calma, macieira, há tempo para tudo nessa vida." E assim o tempo passou. E depois da primavera veio o verão, um calor bem forte, a macieira fazia uma sombra linda, os animais vinham se proteger do sol embaixo da sua sombra. Mas à noite, a macieira ainda queria uma estrela. E assim o tempo passou, Deus sempre dizendo: "Calma, macieira, calma, há tempo para tudo nessa vida." E depois do verão, veio o outono. As flores da macieira foram caindo e ela ficou coberta de maçãs. Maçãs vermelhas, maçãs suculentas. Os animais vinham comer suas maçãs. As pessoas vinham de todos os lugares colher maçãs. Mas à noite, a macieira ainda olhava para o céu. Via que ela não conseguia encostar nas estrelas e pedia: "Ai, eu queria tanto uma estrelinha." E Deus dizia: "Macieira, você não está satisfeita com todas as suas maçãs, com seus frutos maravilhosos que as pessoas vêm de longe para comer?" A macieira dizia: "Eu estou, mas eu ainda queria uma estrela." Bom, foi num dia de outono que bateu um vento bem forte e as maçãs começaram a ser jogadas de um lado para o outro. E de repente, uma das maçãs foi arrancada do galho e caiu no chão e se quebrou de um jeito que a macieira nunca havia visto. E nessa hora, a macieira viu. E Deus disse: "Macieira, nunca abandone seus sonhos, mas saiba que o caminho para eles você só vai encontrar dentro de você."
muito obrigada. Obrigada, gente. É isso. Quem quiser comentar alguma coisa, eu sempre gosto de tirar uma cartinha, então, para ganhar tempo, passamos 5 minutinhos. Enquanto estava contando o conto, eu tirei uma cartinha desse oráculo das deusas, já que a gente falou das deusas e deuses, né, que aparecem, falam com a gente nos sonhos. E olha só, saiu a carta de Iemanjá. Renda-se ao fluxo da vida, ele o levará para onde você precisa ir. E aí eu vou ler o que fala aqui, porque sonhar é mergulhar nesse grande mar de Iemanjá, né? Esse grande mar do inconsciente. Iemanjá, sagrada rainha do mar, fertilidade, graça, oceano. Deusa das águas de origem africana, Iemanjá é aceita e amada em todo o Brasil. Como deusa do mãe do seu panteão, ela ocupa uma posição de destaque na Umbanda Candomblé. A lua, o mar, as mulheres, na verdade, os ciclos eternos da vida, todos estão sob domínio expansivo de Iemanjá. Uma vez que ela é uma deusa poderosa das águas, muitas pessoas conhecem a deusa com o título de Sagrada Rainha do Mar. Disse que ela rege todas as criaturas marinhas e traz a chuva para matar a sede da terra. Como o oceano se assemelha às águas que nutrem a vida dentro do útero de uma mulher, Iemanjá também rege a fertilidade. Renda-se ao fluxo da vida, ele o levará para onde você precisa ir. Então, gente, olha, obrigado pela presença, é um prazer sempre compartilhar com vocês. E quem quiser fazer o curso, será muito bem-vindo. E quem quiser estar na aula semana que vem, até lá. Gratidão, Beijo. Patrícia. Tchau, beijo.